Olá pessoal, nós vamos ler agora os textos que nós programamos para o dia 14 de maio. Os textos são Atos 21, de 37 a 40, Atos 22, de 1 a 29, Juízes 17, Juízes 18 e Salmos 43. Vamos orar? Pai amado, bendito seja o teu nome, louvado seja, Senhor. Obrigado por você nos deu vida, você nos deu a possibilidade de estarmos em comunhão contigo, você nos restabeleceu essa possibilidade em Jesus Cristo. Esteja conosco agora, Senhor, que vamos ler a tua palavra, que ela possa ser o nosso alimento no dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Bom, então vamos lá? Eu vou ler agora, nós vamos ler, né? O Atos dos Apóstolos 21, de 37 a 40. Vamos lá? Bom, e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manifestados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Puxa. Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então lhe disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. E tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti.
quando se demorava o sangue de Estevão, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vá, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até esta palavra, e então gritaram, dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Bom, vamos ver agora Juízes 17, começando do 1, depois do 18. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe, os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe, bendito do Senhor, seja meu filho. Assim, restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse, de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica, de onde vens? Ele respondeu, sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica, fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Agora Juízes 18, 1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar, a explorar a terra. Eles disseram, ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para ele e lhe disseram, quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui?
o que é que tens aqui? Ele respondeu, assim e assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote, ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Partiram 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e estes lhes perguntaram, o que nos dizeis? Eles disseram, disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vô-la entregou nas mãos, a um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Quando lá chegardes, achareis um povo... Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maané-Dan, até o dia de hoje. Está por detrás de Kiriat-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos, sabeis vós que, naquelas casas, há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vê depois o que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram da tribo dos filhos de Etã, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, à casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote, o que estáis fazendo? Eles lhes disseram, cala-te e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor ser sacerdote da casa de um só homem, do que serem sacerdote de uma tribo e de família de Israel, em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram, e tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens partiram. Estando lá longe, da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele, e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica, que tens que convocastes este povo? Respondeu-lhes, os deuses que eu fiz me tomastes, e também o sacerdote vos fostes. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram, não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan. E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para a sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Edificaram a cidade, habitaram nela e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora o nome desta cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo.
Assim, pois, a imagem de escultura ficou por Mica feita por Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Vamos ver agora o Salmo 43, de 1 a 5. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteie a minha causa contra a nação contendiosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse foi só legal. Pai amado, nós possamos te cantar louvores, que nós possamos te cantar salmos, recitar salmos, que nós possamos alegremente estar na tua presença, te louvando, te adorando e bendizendo o teu nome. Esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus, amém.